Véspera de feriado e movimento intenso nas estradas, e você vai ver também. Governo tenta amenizar a fila do INSS. Federação Nacional dos Bancos faz levantamento dos golpes mais aplicados em clientes. E hoje é dia de Tigre no estádio Heriberto Wilson pela Série B. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 17 de abril de 2024, ou 25, eu estou em 24 ainda, 2025. A gente chegando nessa tarde quente, né, gente? Abafado, temperatura de 28 graus aqui no sul catarinense. Nem o ventinho gelado dos últimos dias está passando por aqui, mas tudo isso a gente vai explicar no meio do nosso jornal, durante o nosso jornal. Tudo isso é uma frente fria que está chegando, já causou alguns estragos, inclusive no Rio Grande do Sul. Nossa, caiu granizo em algumas cidades lá que teve que tirar de par de caminhão, porque era muito granizo, caiu em pouco tempo assim, chegou a deixar as ruas todas branquinhas. Mas essa frente fria está avançando, vai chegar por aqui amanhã na região sul do estado, e aí sim, vai derrubar a temperatura até a próxima semana, tira casaco, tira cobertor debaixo aí do guarda-roupa, de dentro do guarda-roupa, porque vai esfriar bastante de domingo em diante. Esse final de semana ainda vai ser assim, mais ou menos. Uma hora dá uma esquentadinha, uma hora vem uma chuva, de madrugada bastante frio, mas o frio intenso vem a partir da segunda-feira e nesse final de semana já a previsão de geada, então muita gente subindo a serra também para passar o feriadão. Cuide-se, proteja-se, é claro, né? Como a gente sempre fala, cuide da sua saúde também. Olha só, a Anvisa decidiu que a partir de hoje será obrigatória a retenção da receita para vendas de canetas de emagrecimento. Os remédios têm se tornado cada vez mais populares no Brasil e no mundo. A categoria desses medicamentos é tarja vermelha e, de acordo com a classificação, só deveria ser comercializada com a apresentação da receita. Mas, na prática, isso não acontece. É comum que a comercialização seja feita sem prescrição médica e clientes sem documentos compram normalmente. Porém, essa prática vai mudar com a nova lei que foi votada pelos diretores da Anvisa. O principal motivo é que a população está fazendo uso descontrolado desses medicamentos, que inicialmente foram feitos para pacientes com diabetes, mas com observações, eles também começaram a ser indicados para a obesidade. A decisão foi tomada pela Anvisa depois da divulgação de uma carta pelo Conselho Federal de Medicina, na qual os médicos defendiam a necessidade de um maior controle na prescrição dessa classe de medicamentos. Tem gente comemorando, tem gente relutando sobre essa decisão, mas ela está aí. A partir de agora, as tradicionais canetas emagrecedoras, que na verdade servem também, e o básico delas são para diabetes, só com receita. As rodovias de Santa Catarina vão receber nos próximos dias a Operação Feriado de Páscoa e Tiradentes, que serão feitas pela Polícia Militar Rodoviária e pela Polícia Rodoviária Federal. As mobilizações já iniciaram hoje pela manhã e vão se encerrar na próxima segunda e terça-feira, dia 20 e 22. O comando da Polícia Militar Rodoviária será o primeiro que começará a mobilização nas rodovias estaduais. A iniciativa começa hoje às 7 horas da noite e encerra apenas na terça-feira às 7 horas da manhã. Cerca de 25 postos rodoviários estão envolvidos na mobilização. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, os órgãos de segurança estarão nas ruas conscientizando os motoristas e prevenindo acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações. Os policiais rodoviários estarão atuando com equipamentos como medidores de velocidade do tipo portátil, drones e
etilômetros, que é o que mede quantidade de álcool no sangue. Então, gente, cuidado aí, cuidado com as legislações de trânsito, cumpra elas certinho, se beber não dirija, olha a cadeirinha do seu filho, cinto de segurança, cheque aí, faça o check-up do seu carro antes de sair da estrada, que aí você tem um feriado bem tranquilo. O preço do chocolate disparou junto com as incertezas da aquisição dos ovos de Páscoa entre os consumidores. A expectativa ultrapassa os 100 milhões de compradores, mas o número é menor do que o ano passado, que chegou a 106 milhões. O Serviço de Proteção ao Crédito realizou uma pesquisa sobre o mercado de ovos de Páscoa deste ano. O levantamento foi realizado em todas as capitais do Brasil e a previsão do número de consumidores é de 102 milhões, 4 milhões a menos que no ano passado. Isso porque 7 em cada 10 brasileiros reclamaram do aumento do valor do produto, que pode custar mais de R$ 100 a unidade, especialmente com a alta do preço do chocolate. Segundo a pesquisa, os brasileiros irão evitar a tradição do feriado de presentear os familiares e amigos com os ovos de Páscoa para economizar ou evitar dívidas, priorizando o pagamento de outras contas. Mas os itens mais procurados por aqueles que não desistiram da tradição serão os ovos de chocolate e bombons industrializados vendidos em lojas físicas, ao contrário do chocolate caseiro ou artesanal, que costumam ter preços mais altos. A seguir, Febraban divulga golpes mais realizados em nome dos bancos. Uma da tarde, 25 minutos. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar os valores do 13º salário antecipado. O pagamento começa no dia 24 de abril, mas dá já para fazer a consulta. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS já podem consultar o valor do benefício de abril e também da primeira parcela da antecipação do 13º salário pela central de atendimento telefônico. O número é 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. No atendimento via telefone, o beneficiário terá que informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. A primeira parcela do 13º salário começa no dia 24 de abril, de acordo com o último número do cartão do benefício. A antecipação vai injetar cerca de 73 bilhões na economia brasileira. A medida foi anunciada pelo presidente Lula durante um evento em Brasília e atende para um pedido do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o pagamento antecipado é essencial para ajudar os mais de 34 milhões de segurados do INSS a cobrir despesas básicas, como alimentação e medicamentos. 1h26, olha só, gente, uma nova frente fria, como a gente falou lá no começo, está chegando no país nesse final de semana. O sul deve ser a única região que realmente deve se sentir frio. E há a possibilidade até de geada no amanhecer de domingo e de segunda-feira na Serra Catarinense e também na Serra do Rio Grande do Sul. No sábado, a frente fria avança rapidamente sobre a região e a chuva deve se concentrar sobre Santa Catarina e o Paraná. Boa parte do Rio Grande do Sul deve ter sol, mas a região serrana e o noroeste do estado devem ter muitas nuvens. Já no domingo, o ar frio passa a atuar com mais força na madrugada e será ela mais fria. A previsão é que o dia amanheça por volta aí dos 10 graus em boa parte da região. Mas pode gear, né, na serra e também na região gaúcha, como eu disse, e o sol vai predominar durante a tarde. Na segunda-feira, o feriado de Tiradentes, a expectativa é de um dia típico de outono, com amanhecer bem frio e a tarde mais amena e o sol aparecendo por aí. Então, é hora de puxar o casaco e carregar ele para tudo quanto é canto. Coloca o casaco de manhã, tira à tarde e assim vai. É o outono, aí já dando um pouquinho do que vai ser o inverno. E olha só, gente, a Federação dos Bancos fez um levantamento dos 10 golpes mais realizado por bandidos contra os clientes. Os bancos investiram cerca de 5 bilhões de reais para reforçarem a sua segurança no último ano.
Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, a criatividade dos criminosos não conhece limites. A cada dia, novas tentativas de golpe surgem visando enganar e prejudicar a população. O golpe do WhatsApp, das falsas vendas e da falsa central ou falso funcionário de banco são as três abordagens mais comuns incomunicadas por clientes em 2024 às instituições associadas e que foram repassadas à FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. De acordo com os bancos, eles não têm poupado esforços e, sobretudo, investimentos no combate aos crimes contra os clientes. Diversas campanhas de esclarecimento para a população por meio de ações de marketing em TVs, rádios e redes sociais foram lançadas e, no ano passado, foram investidos cerca de 5 bilhões de reais em segurança e prevenção a fraudes e crimes cibernéticos. Além dos golpes já citados, o phishing, ou pescaria digital, é uma fraude eletrônica que visa obter dados pessoais dos usuários, também é muito utilizada, assim como o golpe do falso investimento, golpe da troca de cartão, golpe do falso boleto, da devolução do empréstimo e também da mão fantasma e o motoboy. São os mais listados pela federação. Ao ser vítima ou sofrer a tentativa de um golpe, deve-se registrar imediatamente um boletim de ocorrência, assim como avisar a sua instituição bancária. E desde esta quarta-feira já está valendo um novo processo para tentar agilizar a fila do INSS. O governo promete pagar aí benefícios extras a peritos e também agentes que derem uma acelerada nos processos. Provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e autoriza a remuneração de R$ 68 por processo analisado por servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social e R$ 75 por perícia médica ou análise documental feita por peritos federais. O programa terá validade de 1 ano, prorrogável até o fim de 2026. De acordo com o governo federal, o programa vai priorizar os processos com o prazo expirados, seja os judiciais ou os administrativos, com mais de 45 dias, além de avaliações sociais do benefício de prestação continuada e serviços médico-periciais em unidades com dificuldades de atendimento. Poderão participar do programa servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social e peritos médicos federais, desde que a participação não prejudique os atendimentos regulares da Previdência Social. A medida impõe alguns limites. Os pagamentos só acontecerão se houver verba no orçamento e não valem para servidores em greve ou com horas a compensar. A proposta ainda precisa de regulamentação por portaria interministerial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Ministério da Previdência Social, e os participantes terão que atingir metas de desempenho. A medida, segundo o governo, busca dar continuidade à promessa de campanha do presidente Lula de reduzir a fila de espera por benefícios sociais. Nos primeiros meses do programa anterior, iniciado em 2023, o número de pedidos pendentes caiu de 1.800.000 para 1.300.000, mas voltou a subir após a greve de 2024. Agora, a expectativa é de que o novo incentivo acelere novamente a análise. A seguir, hoje é dia de tigre no Majestoso. Uma da tarde, 36 minutos. Mais de 8.000 partidas de futebol serão monitoradas no Brasil este ano para reduzir as fraudes ou suspeitas de manipulação de resultados. O último caso foi indiciado e houve, o indiciamento do jogador Bruno Henrique do Flamengo. Se for considerado culpado, o jogador poderá pegar 6 anos de prisão.
A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas. O atleta é acusado de forçar uma expulsão em partida válida pelo Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos para beneficiar familiares em apostas que previam a aplicação de um cartão amarelo. Outros 9 suspeitos, incluindo o irmão e a cunhada do jogador, também foram indiciados. A investigação, que corre desde o ano passado, teve como base interceptações e mandados de busca e apreensão em 5 cidades, incluindo o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O caso agora está sob análise do Ministério Público, que poderá apresentar denúncia formal à Justiça. Enquanto isso, Bruno Henrique segue liberado para atuar pelo Flamengo, que declarou em nota oficial não ter sido notificado pelas autoridades e reiterou o compromisso com o fair play esportivo. O escândalo reacende o alerta sobre os riscos crescentes das apostas no esporte. Para conter fraudes, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou este ano que mais de 8.000 partidas do futebol brasileiro serão monitoradas por temporada. A medida inclui jogos masculinos e femininos e será viabilizada pela ampliação da parceria com a empresa de tecnologia esportiva Sportradar. A preocupação é global. Em 2024, segundo o relatório de integridade da própria Sportradar, foram identificados 1.108 jogos com indícios de manipulação no mundo, sendo 721 no futebol. No Brasil, os números mostram uma tendência de melhora. Houve uma redução de 48% nos casos suspeitos em relação ao ano anterior, especialmente nas divisões inferiores de torneios regionais e estaduais. Apesar da queda, os episódios recentes reforçam a necessidade de vigilância constante. Para especialistas, o monitoramento em larga escala e punições rigorosas são essenciais para proteger a integridade das competições e garantir a confiança de torcedores e patrocinadores. Gente, né, o povo vai ficar de olho agora nesses casos, que não é o primeiro, né? Já teve outros casos relatados aí pela história, mas agora com a tecnologia fica mais fácil de observar quem está fazendo essas fraudes. E olha só, hoje tem jogo no estádio Heriberto Wilson. Muitos torcedores ainda estão com dúvida em relação à biometria facial para entrar no estádio. O Paulo César Bittencourt esclareceu para a gente esse assunto. E hoje o estádio Heriberto Wilson volta a abrir suas portas para o torcedor. Hoje tem Criciúma e Atlético de Minas aqui no estádio Heriberto Wilson. E a expectativa, é claro, de um bom público, mesmo com o feriadão. Sobre isso eu vou falar com o gerente administrativo aqui do estádio, o Paulo César Bittencourt. Paulo, muita gente já se adaptando à biometria, os sócios, a procura também para fazer esse reconhecimento facial tem sido grande e está dando certo, né? Está dando certo, sim. A biometria facial já é uma realidade aqui no estádio Heriberto Wilson. Nós já iniciamos o processo de biometria facial em meados do ano passado, aplicado aos não sócios, ou seja, os torcedores tanto do setor visitante, tanto os torcedores do Criciúma que compram ingressos na bilheteria, no site, ou que de alguma forma receberam uma cortesia, algum ingresso de brinde. A partir do último jogo foi quando a gente passou a implantar para o sócio torcedor, que é a grande massa de torcedores, né? Os nossos cerca de 16 mil sócios, a gente implantou a biometria a partir do jogo passado. Esse é o segundo jogo e a gente ainda está tratando isso de forma híbrida. Como nem todos os sócios torcedores aderiram à biometria, o clube fez uma distribuição de alguns portões para esses acessos desses sócios. E hoje também tem um especial antes do jogo, né? Vai ter algumas atrações artísticas, o pessoal pode vir com as crianças, tudo isso para dar um agito a mais para a partida, né, Paulo? Isso mesmo, nosso departamento de marketing, através do diretor Fernando Maranho, da nossa gerente, a Viviane Olímpio, trabalharam muito aí na semana, colocando spots nas rádios, fazendo essa divulgação, chamando o torcedor para o jogo. Aqui no pátio, realmente o torcedor pode chegar mais cedo, o jogo previsto para as 20 horas, portões abertos às 16 horas, e desde então já vai ter palco, bandas aqui tocando,
para o público que gosta de sertanejo, para o público que gosta do samba e pagode. Então, muitas atrações para esse jogo. A gente também frisa toda a questão aí da biometria facial, ainda voltando um pouquinho nesse assunto, da importância do sócio-torcedor baixar o aplicativo ou entrar no site minhaentrada.com.br para fazer a biometria facial. Quem já fez a biometria facial vai entrar aqui no Heriberto Wilson pelo portão 1, portão da torcida dos Tigres. Então, portão 1 e portão 6, o 1 lado da Os Tigres, o 6 como referência onde fica a ambulância, são exclusivamente para aquele torcedor que já fez a biometria facial. O portão 3 é o portão exclusivo para quem não fez biometria facial. Vai entrar com a sua carteirinha física, vai entrar ainda com QR Code, com o aplicativo no celular. E os portões 4 e 5, a gente vai chamá-los de portões híbridos. Eles terão as duas versões, entrando via biometria facial ou entrando com o sistema antigo. Por quê? Porque vai que o torcedor fez a biometria, mas o amigo, o colega do lado ainda não fez, quer entrar junto, costuma assistir o jogo junto, o companheiro fez, a companheira não fez, então procure o portão 4 e 5. O 5, inclusive, é o portão da acessibilidade, então você, torcedor, que tenha alguma redução na mobilidade, é cadeirante, tem um espaço reservado para isso, com segurança para isso, com um banheiro também adaptado para isso. O estádio Heriberto Wilson, ele, apesar de não ser uma arena, ele está muito moderno com relação a isso, é aconchegante, um bom estádio realmente para acolher as famílias. Com certeza, coberto também, se der aquela chuvinha da madrugada ali da noite, né, porque a temperatura cai, não tem problema, tá coberto, dá para o pessoal ficar agasalhado. Só para a gente encerrar, Paulo, o pessoal que vem para o estádio hoje, como você disse, portão aberto a partir das 4, lembrando, né, também que esse momento que o Criciúma vive merece um pouquinho mais de cuidado. E como é que ficou a história da torcida? Vem ou não vem a barra Os Tigres? Porque o pessoal gosta, é um chamariz a mais, querendo ou não. Isso, então, portões abertos a partir das 18. Das 18 horas, 2 horas antes, jogo às 20 horas. A torcida, Os Tigres, teve uma reunião com a Polícia Militar e aí houve um acordo, né, desde que a torcida aplique uma punição a esses torcedores que foram identificados pela Polícia Militar e aí, em conjunto com o clube, também dando o aceite para essa punição, impedindo esses torcedores de estar adentrando ao estádio, a torcida dos Tigres tem aí o aval da Polícia Militar para retornar no próximo jogo. O Criciúma Esporte Clube, ele não participou dessa reunião, porque não foi convidado a participar, mas viu pelas redes sociais e ontem conversamos com o Major Brandalize, da Polícia Militar, e ele disse que o clube seria notificado, né, via ofício, acredito que já está no e-mail aqui da presidência, com relação à decisão que foi tomada. A partir disso, o clube, obviamente, encaminha para o departamento jurídico, porque a proibição de um torcedor de entrar no estádio, ela não é tão simples, né? É importante que o jurídico faça toda uma análise para que o clube também não sofra nenhuma sanção penal por conta do impedimento desse torcedor. Tudo precisa, obviamente, de uma avaliação da parte jurídica. Mas o mais importante é que a gente possa ter a torcida Os Tigres no próximo jogo, junto com a torcida Guerrilha, fazendo aquela festa, porque acreditamos sim que a grande diferença já no primeiro jogo da gente não ter obtido a vitória foi esse batuque, esse barulho, essa energia que pulsa das arquibancadas para dentro das 4 linhas. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, venha com a família, compareça ao estádio Heriberto Wilson para você ter aí já um começo de feriadão, quem sabe com 3 pontos na bagagem. Voltamos ao estúdio. É isso aí. Então, quem sabe, né, o Tigre comece aí a ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a gente está precisando, até porque estamos ali na zona do rebaixamento, estamos passando por lá. Ontem o Avaí ganhou do Operário, tá 1-0, jogo encerrado, o seu Avaí ganhou, mas a dona Chapecoense também não foi muito bem, não. A dona Chapecoense também... não, a Chapecoense ganhou 2-0. Achei que tinha perdido, mas não foi. Contra o Paysandu, 2-0. Gol do Michael e também do Silveira. Então, ó, os catarinenses já estão aí estabilizados nessa rodada. O Criciúma precisa se consagrar. Então, tem que ganhar hoje do Atlético. É isso mesmo, gente. Atlético de Minas. Os nomes aí estão tão bonitos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, 8 da noite, lembrando, né? Evitar ali os arredores do estádio Heriberto Wilson. Se você não for para o jogo, a movimentação deve ser intensa. Então, todo mundo
esperado no estádio Heriberto Wilson. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira, véspera de feriadão. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Fique às 2 horas da tarde com o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, às 4 horas da Graça. E eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Lembrando, a partir das 6 da tarde, a TV Primavera também, a TV do Show da Fé, com o Show da Fé, Jornal das 22 e muita informação para você. Fiquem com Deus, quem for viajar, boa viagem e até amanhã. Tchau!